Agora o show é da ciência. Estamos aqui com o professor José Ferreira Nunes, professor emérito da UES, lá da Faculdade de Medicina Veterinária, a professora doutora Cristiane Melo, e eles também da UES, e eles vão conversar conosco sobre mais um projeto que nasce ali e vai para o mundo. Dessa vez parece que vai mesmo, porque afinal de contas os projetos precisam sair da caixinha, precisam sair de dentro das universidades, de dentro dos muros e ganhar a rua. Vamos falar sobre o novo modelo de franquia tecnológica, Parque de Inovação Tecnológica do Agronegócio. Mais uma colaboração aí dos nossos ilustres professores para o agronegócio. Eu vou cumprimentar só dando um bom dia aqui. Primeiro ao mestre. Bom dia, professor Ferreira Nunes. Bom dia, Lacerda. É um prazer mais uma vez voltar à Rádio Assunção. E nós estamos à sua disposição. Muito obrigado. Bom dia, professora Cristiane. Bom dia, Lacerda, e todos os nossos ouvintes. Uma manhã chuvosa para poder limpar as mentes e iluminar os nossos caminhos. Pois é. E aqui com essas duas mentes brilhantes, ora, vamos tentar aqui ganhar um pouco desse fluido. Vocês trazem aqui essa proposta do novo modelo de franquia tecnológica, Parques de Inovação Tecnológica do Agronegócio. Como é que funciona essa franquia tecnológica, professora Cristiane Melo? Bem, uma franquia de tecnologia, ela é similar às franquias de empresas que nós estamos acostumados a ver. Rede de McDonald's, Cacau Show. Então, existe a parceria, o franqueador, quem detém essa tecnologia, esse know-how, ele fornece esse modelo de negócios, esse conhecimento, dando treinamento, suporte, enquanto esse franqueado, esse recebedor da tecnologia, que no agronegócio seriam os nossos produtores rurais, eles vão operar essa tecnologia nos seus territórios para atender aquela região. Uhum. Então, esse franqueado pode ser empresas ou médicos veterinários, vão ser produtores, vão ser empresas do ramo do agro que vão trabalhar em conjunto nesse mesmo modelo. Porque o modelo validado, ele acelera o empreendimento, acelera o resultado na economia local e promove um desenvolvimento mais rápido daquelas tecnologias já validadas. Uhum. Eu imagino que eles vão receber um suporte muito bom, né? Sim, nós temos uma qualificação muito boa a partir do programa de biotecnologia da biotecnologia de saúde humana e animal, que tem as suas universidades e instituições parceiras, né? Duas grandes, temos aqui no Ceará a UES, temos o Uninta, temos no Piauí a Estadual e a Federal do Piauí, e temos em Alagoas o Centro de Estudos Superiores de Maceió, o SESMAC. Todos eles têm cursos de veterinária reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, que vão dar o suporte para fazer esses treinamentos, bem como o suporte dos nossos parceiros, SEBRAE e outras instituições como a Embrapa, que o lado gerencial, de gestão do empreendimento, está muito forte, além do Senar também, os programas de treinamento do Senar. Então, tem vários parceiros que já têm programas rodando, instalados, que vão formar esse modelo, esse pacote tecnológico para ser multiplicado para o Nordeste todo, Brasil e mundo afora. Muito bom. Em vez de ficar catando aqui, ali vai tudo de uma vez só para um lugar só. E como é que funciona um parque de inovação tecnológica do agronegócio, professora Cristiane Melo? Esses parques voltados ao agronegócio, no Brasil, eles são mais conhecidos como agropolos, né? Então, esses agropolos, eles funcionam como um ecossistema, um ambiente estruturado, que vai conectar justamente isso, a ciência, o mercado consumidor e o governo, né, as políticas públicas, para desenvolver soluções tecnológicas voltadas para o campo. E aqui seriam soluções dentro das nossas região, das nossas
particularidades de cada um dos estados do Norte e Nordeste. Então, é um hub de empresas, é um hub de soluções tecnológicas, startups, universidades, produtores rurais, que vão colaborar em prol de aumentar a produtividade, a sustentabilidade e a eficiência do agronegócio. Respeitando as suas individualidades regionais. Isso. Então, é um programa que também a Embrapa Caprinos e Ovinos, aqui, que está em Sobral, aqui no Ceará, né, coordena vários programas nessa área e com as parcerias nós conseguimos implementar esses parques. Né? E quais são as principais funções e mecanismos de funcionamento desses agropolos? Eu já tinha ouvido falar em agropolos, mas não fazia muita ideia não do que era. Agora eu estou começando a entender. Certo. Um deles é o fomento a essa inovação aberta. É o que essa inovação aberta? É a troca de conhecimentos e parceria entre essas empresas pequenas e esses produtores rurais e grandes empresas do setor para criar soluções customizadas para cada situação em cima dos desafios do produtor rural. Então, é um conhecimento compartilhado a várias mãos. A outra seria essa questão da transferência de tecnologia. Essas tecnologias produzidas nas universidades, nos centros de pesquisa, transferidos justamente daí, do intramuros para a sociedade, como o faz já de forma bastante interessante a Embrapa, nos seus setores. Então, tem uma aplicação prática. Essa tecnologia tem que ser prática para ser aplicada, por exemplo, nas fazendas, né, nessas granjas, como um todo. A outra do Parque Tecnológico é dar apoio, esse apoio de gestão, de governança, a essas empresas de base tecnológica que vão estar dentro desse Parque Tecnológico. Então, é o quê? Você tem o Parque Tecnológico, essa infraestrutura, o apoio de gestão, o apoio de logística, e esse apoio, ele vai fazer com que essas empresas desenvolvam tecnologias em parceria, se mantenham mais conectadas e essas biotecnologias possam avançar mais rapidamente. Né? Então, é um funcionamento em rede. Conecta múltiplos, não só internamente naquele parque, mas um parque, ele se conecta com outros parques, com outras universidades, com outras instituições de referência, tanto no Brasil como no mundo, né, para fortalecer o desenvolvimento agropecuário na região. Né? E aí um outro grande ponto que está sendo formatado é o apelo, né, na sustentabilidade. Então, tem um conceito atualmente vigente, muito difundido agora, que é o conceito ESG, que seriam soluções que buscam se desenvolver com base na sustentabilidade. Então, tem que cuidar do ambiente, tem que cuidar do impacto social e tem que estar atento à governança, a ser transparente. Quem faz o quê, aonde. E, no final, é o foco direto com o produtor, aplicar essas soluções para aqueles produtores que precisam, estão ávidos para receber essa tecnologia. Né? E, atualmente, nós temos um exemplo mais concreto, que é a parceria, né, uma mentoria, uma parceria com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, lá em São Paulo, que temos aqui no Ceará um advisor, o Dr. André Siqueira, que já coordena dois grandes projetos aqui no Ceará, um junto com o ITA e o outro no PECEM, né, no Porto do PECEM, para automatizar essas ideias. Então, o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, ele tem um agropolo nele, do Vale, que já promove soluções para o campo e que está sendo acordado esse sistema de mentoria de uma solução já validada, de 20 anos de validação, para que a gente não comece do zero. Então, esses parques começarem estruturados. Que maravilha. Como é que a gente vai chamar? Partec, é? Partec. E qual é essa proposta, então, da Partec para o Nordeste?
temos duas grandes propostas iniciais. Uma aqui no Ceará, no município de Umirim, onde se tem um internato em medicina veterinária, uma área bastante propícia, que através do UNINTA, né, o UNINTA tem esse internato em medicina veterinária, e que vai ser promovida uma promoção através da Pró-Reitoria de Inovação e Bioeconomia, do qual eu coordeno, e vai atuar nesse ecossistema local com alguns projetos chaves, né, que logo em seguida o doutor Nunes vai detalhar um pouco, mas que vai promover essa ambiência, esse desenvolvimento e aceleração do ecossistema local. O outro polo a ser implementado é em Alagoas, também na fase experimental de um outro curso do SESMAC, né, do Centro de Estudos Superiores de Maceió, que tem uma fazenda de 3 hectares em Marechal Deodoro, que no momento, esse mês mesmo, a gente soube de uma boa notícia que o governo do estado de Alagoas está fazendo um novo polo industrial em Marechal Deodoro, nesse município, e que já está disponibilizando R$1 bilhão de fomento ao investimento na região. Então, é uma oportunidade ímpar que se tem para desenvolver essas ações junto ao SESMAC, né, aqui nomeando o vice-reitor, doutor Douglas Aprato, que está dando esse apoio ao desenvolvimento desses projetos, dessas tecnologias e dessa forte parceria com as empresas locais. Muito bem. Então, professor Nunes, quais são essas propostas baseadas nos pilares do ESG, que é ambiental, social, governança, essa sustentabilidade lá para a Partec? O que é que vocês já podem garantir, o que é que tem já delineado? Pronto, Lacerda. Nós teríamos que enumerar duas coisas principais aqui, sabe? Por exemplo, nós sabemos que a universidade ela gerou uma série de biotecnologias e elas continuam nos muros da universidade. Então a ideia nossa é justamente levar para o campo principalmente a inseminação artificial, o congelamento de sêmen dentro desses polos de desenvolvimento, como falou bem a Cristiane, do Partec, a gente desenvolveu um núcleo de congelamento e criopreservação de sêmen-caprinos. Esse sêmen-caprino, você tem uma ideia, Lacerda, um reprodutor é muito importante porque, veja bem, a genética do Nordeste ela está ainda a desejar muito. Quando se quer comprar uma cabra, vai se procurar em Minas. Ora, se o Nordeste tem 92% da caprinocultura, por obrigação nós teríamos que fazer isso no Nordeste. Então, o que nós pensamos nesses parques? A gente ter 12 reprodutores, por exemplo, em cada um, 4 de cada raça, 3 raças, Sana, Pardo Alpino e Muciana, podia ser uma 4ª Anglo-Nubiana. A gente congelar sêmen desses animais, em torno de 5.000 doses de cada reprodutor desses, utilizar num programa de inseminação artificial, não só onde estava instalado o parque, mas também a todo o Nordeste. Porque um reprodutor desse, lá, certo? Você tem uma ideia, quando você utiliza um reprodutor em inseminação artificial, em 45 dias, você consegue inseminar 1.000 fêmeas. Quando ele sozinho, ele só presença com a fêmea, são 25 fêmeas. Caramba. Então você tem uma... Salta de 25 para 1.000. Para 1.000. Em 45 dias. Em 45 dias. Um reprodutor desse, Lacerda, ele ejacula em média 4 bilhões de espermatozoides em 1 ml de sêmen. Dentro desse 1 ml de sêmen, nós temos aquela tecnologia que você já conhece, nossa, que valeu a primeira patente. A gente coloca isso, 1 ml, em 9 ml de água de coco. Esses 9 ml agora são 10 ml. 10 ml, vezes 0,5 cada palheta, nós temos 40 fêmeas, nós podemos inseminar com um único ejaculado de um bode, 40 fêmeas. Se eu guardo isso em nitrogênio líquido, isso é 20, 30 anos aí. Eu, além de preservar a genética do animal, eu estou colaborando com todo o Nordeste. Isso é uma tecnologia nossa, dominada. Todos os países que nós conhecemos, França, Portugal, começando pela Europa, Inglaterra, e quando viemos aqui para a América do Sul, Venezuela, tudo, México América do Norte. América do Norte, região central, América Central. Quando a gente vê isso, a gente vê que todos esses países se desenvolveram porque utilizaram a inseminação artificial. E a gente não tem essa tecnologia dominada por nós, modéstia à parte,
E a gente não utiliza isso. Então, esses parques tecnológicos se virão também para que a gente coloque essas tecnologias junto ao produtor. Uma outra coisa, Lacerda, porque como nós vamos alimentar esses animais? Nós vamos utilizar um problema muito sério que é a conservação, o lixo da casca do coco, a gente conservá-lo, desidratá-lo e fazer uma ração volumosa, proteica, com alguma incorporação de ureia, fosfato, qualquer coisa que venha enriquecer. Isso aí vai servir de base para a alimentação da genética desses animais. Porque não adianta eu melhorar a genética e não ter no processo de alimentação. E aí, Lacerda, vem uma coisa muito importante que eu gostaria de destacar nesse momento aqui. Ora, se nós temos um problema da alimentação controlada, com a casca do coco, o lixo, né? Lá em Alagoas, o bagaço da cana, que a gente também poderia utilizar isso, tem como é o nome? Tem uma cooperativa lá, Pindorama, essa cooperativa ela já utiliza muito o bagaço da cana. Tem uma ração muito rica lá em 38% de proteína. Então essa parceria também vai servir muito de modelo para que a gente possa dinamizar isso e colocar isso no Nordeste como um todo. Porque o Nordeste ele é carente de tecnologias. Essas tecnologias estão nas prateleiras, mas a gente não consegue transferir. Então, através desses parques, a gente vai conseguir fazer isso, Lacerda. O que seria genética de elite, é? Pronto, genética de elite. Então, nós teríamos essas 3 raças congeladas. Outra vantagem é que essa dose de sêmen, normalmente, quando a Espanha manda para cá, R$300 uma dose de sêmen. Nenhum pequeno... R$300. Uma dose de sêmen. Que vocês têm aqui, pode ser produzida aqui. Que no ejaculado eu faço 40. No ejaculado, né? Eu falei. Faz 40. 40. Então, cada reprodutor desse poderia ser multiplicado geneticamente com alta elite para todos os pequenos produtores. É exatamente esse apoio técnico que vocês darão, não é? Isso. Esse apoio. Agora, isso passa como para o lado de fora, para a comunidade que vai fazer que tem os rebanhos? Pronto. Principalmente porque nesses Partec nós vamos ter também a formação de recursos humanos, cursos, dias de campo. Nós vamos favorecer também a extensão tecnológica através de cursos e formação de pessoas, de alunos que vão trabalhar na extensão tecnológica. Não só sincronizando o cio das cabras, sabendo coletar, sabendo congelar. Quer dizer, em outras palavras, nós estamos preparando a elite genética dos animais, mas estamos também preparando a mão de obra, porque a assistência técnica é importante, principalmente para o pequeno produtor. O pequeno produtor não tem assistência técnica. Não adianta a gente levar tecnologias como essa de criopreservação, quando os animais morrem, às vezes, de verminose. Então, nós vamos começar a trabalhar na base da pirâmide, que é justamente a parte de alimentação, a parte de controle sanitário e a parte genética, que é essa que nós estamos acabando de ressaltar agora para você. Muito bem, que boa ideia. E isso começa a funcionar quando? Depende do quê, professor Nunes? Olha, Lacerda, eu disse até para a doutora Cristiane, olha, nós estamos em parceria com algumas universidades, dentre elas nós podemos destacar a UNITA, da qual ela é pró-reitora de Bioeconomia e Inovação, através do doutor Oscar, que é uma mente, eu diria até, que pensa muito na inovação tecnológica, a gente colocar isso de imediato aqui em Umirim. De imediato que eu digo é o seguinte, a gente amanhã ter os reprodutores, começar a congelar e já começar o programa. Lá em Alagoas nós temos uma parceria muito boa com o SESMAC, através do doutor Iedo, do doutor Douglas, né? Principalmente o pessoal da medicina também, que estariam envolvidos nesse programa, porque melhorando a produção de alimentos, nós vamos melhorar a alimentação humana. E esses médicos poderão também nos ajudar a controlar principalmente as doenças nutricionais. Isso aí faz com que a gente venha pensar numa coisa muito importante, que seria justamente a ideia do que nós começamos a pensar e fazer em Jaguaretama, né? Em Jaguaretama é a mesma coisa que a gente poderia fazer em Jaguaretama, nós vamos tentar fazer que é o composto do leite de cabra com água de coco. Porque aí, Lacerda, você aumentando a produção, você tem um leite de cabra. O leite de cabra que atualmente é vendido só como remédio, aí a gente tem também uma ideia muito grande de a gente ter um produto como esse que possa servir principalmente para pediatria e geriatria. Porque
quer queiram, quer não, esse composto, se a gente produz em escala, a África está aí para nos receber, toda a América Latina está aí para nos receber, e o Nordeste também. Nós temos uma fome proteica que assola essa região muito grande. A gente precisa não só da produção quantitativa, mas também a qualitativa. Se a gente entra com um programa como esse, com a doutora Cristiane lá na Uninta, e a gente entra com um programa como esse, através do doutor Douglas, doutor Pita, doutor Marcos Leal, a gente tem condições de colocar isso de uma forma muito grande, no meu modo de ver, como ponto de, eu diria, unidades de beneficiamento, unidades de referência, o RT, que a Embrapa chama hoje de unidade de referência tecnológica. Isso aí vai multiplicar-se para todo o Nordeste. Nós estamos aí com o doutor Bezerra de Menezes, lá em Jaguaretama, próximo a inaugurar a fábrica. Essa fábrica também já é um piloto que vai servir muito para a valorização do produto da cabra, porque até então o leite da cabra não tinha valor. Então nós sabemos que o leite da cabra é um dos mais completos em termos de alimentação humana. Muito bem. Sem falar nos produtos, né? Que a faculdade já tem, todos desenvolvidos, e que pode fabricar em escala. A pomada. Isso, Lacerda. A pomada. Pronto. Essa pomada, quem conhece essa pomada, fica querendo saber depois onde é que vende, como é que é, porque é uma recuperação espetacular de ferimentos, de pele, mas vocês só podem produzir depois que tiver o projeto completo. Pronto. Lacerda, foi muito bom você tocar nisso, porque agora mesmo nós estamos indo a Maceió, e o doutor Pita, o Guilherme Pita, é um médico de cirurgião que ele tem um trabalho muito bonito lá, chamado Fecha Feridas. Então nós vamos, com a doutora Cristiane, ela elaborou isso, levando a quantidade a ser muito razoável, bem, para começar a produzir a pomada em Arapiraca para esse programa Fecha Feridas. Já que no Nordeste, aqui no Ceará, nós começamos a fazer alguma coisa na UES algum tempo atrás, altamente reconhecido, e hoje praticamente a gente não ter essa fonte de desenvolvimento, leva para Alagoas. Nós vamos levar nossas tecnologias, Lacerda, para quem quiser e para quem nos der valor. Porque não adianta a gente produzir as coisas, como eu falei, e elas continuarem nos bancos das universidades. Eu estou com 80 anos, a Cristiane é uma pessoa que já trabalha comigo há 40 anos, 30 anos, aliás. Ela é muito competente, ela tem doutorado, pós-doutorado, ela é pró-reitora de pós-graduação de bioeconomia lá na Uninta. Ela precisa de apoio. Esse apoio eu quero dar enquanto eu estiver aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas as tecnologias ao ponto de quem tiver interesse para isso, nós vamos colocá-las justamente como ponto tecnológico. Muito bem. Professora Cristiane Mello. Só ressaltando que em Alagoas esse programa Fecha Feridas tem o apoio da empresa Sococo, aquela empresa de cocos, né? Uma das líderes de produção, o próprio fundador, Emerson Tenório, já passou dentro internamente, né, esse apoio justamente financeiro para a elaboração dessas pomadas, né, através de uma farmácia lá de Arapiraca, especificamente para fornecer esses produtos para o programa Fecha Feridas. E o programa Fecha Feridas já tem em Alagoas, ou em Arapiraca, em Maceió, e também tem a colaboração com os programas da doutora Sandra Marina, que é lá do Piauí, que também tem 3 grandes ambulatórios de fechamento de feridas, né? Que maravilha! Ainda tem uma boa notícia, né? Então, recentemente, o nosso IPRED, o Instituto Primeira Infância, foi oficialmente homologada a transformação dele para ICT, uma instituição de ciência e tecnologia. Então, todos esses produtos na área alimentar, nós vamos ter como pano de fundo, né, um grande palco para a validação desses produtos com as crianças com deficiências alimentares, essas neurodivergentes, que são atendidas pelo IPRED, são mais de 4.000 crianças atendidas, que serão padrão, né, essa validação padrão desses produtos, né, para não ser só um produto que é gostoso, né, é saudável, mas sim um produto que tenha um fundo científico muito forte, né. Então, estivemos presentes, né, nessa assinatura desse termo, com a presença do nosso ministro, né, da Ciência e Tecnologia da parte do Departamento de Inovação Social, né, o Inácio Arruda,
E aqui ressaltar o grande trabalho do Dr. Sullivan e a doutora Joana Clemente, lá do IPRED, que vai, inclusive, já está gerando uma proposta, nós vamos estar submetendo até o mês de junho uma proposta para um edital de fomento dos Emirados Árabes, justamente para desenvolver, em parceria com uma empresa local, que eu não posso falar agora o nome, mas uma empresa local, essa escala de produção desses produtos, principalmente o produto que é o soro do leite da vaca com água de coco, que é um produto que tem muito desperdício na nossa bacia leiteira aqui, aproveitar esse produto e gerar um outro de maior valor agregado e com um grau proteico mais elevado para alimentação. Que maravilha, mas não fale muito não, porque a gente fala as coisas aqui e os ladrões ficam copiando depois. Verdade. Porque já tem tentativa de cópia dos produtos que o professor Nunes fala aqui, Portugal, com a doutora Cristiane Mello. E é preciso que as pessoas fiquem atentas ao comprarem esses produtos, saibam bem, leiam a bula, leiam a capa, vejam o rótulo de onde é que esses produtos saem. Já que o Brasil não faz, os copiadores por aí ficam querendo fazer. Exatamente. Pô, tá aqui, para um negócio desse eu fico louco, uma grandeza disso, um negócio gigante, grandioso, de graça. Professor Nunes não está cobrando nada. Professora Cristiane Mello não está cobrando nada. Eles são do banco da universidade, produzem, pesquisam. Eu fico às vezes pensando como que uma pessoa pode ficar anos numa universidade pesquisando. Para quê? Para nada. Para nada. Para papel. Só colocar em livro. Nada. Tem que virar prática. Tem que virar coisa de consumo humano. Viu, Lacerda? Aí eu queria só lhe acrescentar nisso aí. É aproveitar, porque o Zé Firino vai dizer assim, o que você vai querer para fazer a USP? Não, eu preciso para fazer a USP apenas cérebros. Os cérebros que nós estamos procurando aqui no Nordeste hoje se chama Dr. Sullivan, lá no IPRED, Dr. Douglas, lá no SESMAC, Dr. Oscar, lá na Uninta, professora Cristiane, na Uninta também, e algumas pessoas como o Dr. Iedo, Dr. Marcos, Dr. Pita, Dr. Alfredo, lá da universidade, lá do SESMAC, lá de Alagoas também. São pessoas assim, Lacerda, que acreditam realmente nas tecnologias. Porque não adianta a gente chegar para o investidor, porque o investidor apenas ele vê o seguinte, de imediato, eu vou investir tanto e vou receber tanto. Se isso não ocorre na cabeça dele, ele tem medo, ele não quer investir. Então, o que normalmente acontece é que o pesquisador, como não conhece esse linguajar do ganha dinheiro, como você falou muito bem, a gente sabe falar muito mais tecnologicamente alguma coisa que ele também não entende a gente, em outras palavras, é como se eu falasse inglês e ele falasse português. Então, às vezes, determinadas circunstâncias são muito melhores se você colocar em cima de pessoas como essa, que eu acabei de citar os nomes, para que a gente realmente tenha condição de fazer a extensão tecnológica. Muito bem. Que Deus abençoe vocês, que estejam lá em Alagoas, já que o Ceará não quer, vocês vão trabalhar para Alagoas, né? E depois vai trabalhar para o mundo, porque vai para a França também, que a França quer o senhor lá. Com certeza. Sempre quis, mas o senhor não quis isso, o senhor quer fazer primeiro aqui. Verdade. Então depois que o senhor fizer aqui, aí o senhor vai para a França fazer lá. Ótimo, né? E vai para o mundo, aí vai para a Europa. Muito Parabéns aí para a sua equipe toda. O professor Nunes está falando aqui em nome de uma grande equipe que ele tem, muitos alunos. Já formou quantos alunos? Milhares de alunos. Mas acho uns 70, 80 doutores e uns 200 mestres. Agora vai multiplicando isso aí, aí né? E a doutora Cristiane também. Então, professor Nunes, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe essas mentes brilhantes de vocês. Lacerda, muito obrigado. Um abraço, pessoal da Rádio Assunção. E mais uma vez, eu agradeço também ao programa Cabana do Pajé, que colabora bastante com a gente, né? O Alô Alô Fortaleza, que já é cadeira cativa na nossa condição de extensão tecnológica. Muito obrigado. Professora, doutora Cristiane Mello, muito obrigado pela vinda aqui. Agradeço aos ouvintes, vamos colocar em prática essas ações através dos parques tecnológicos. Muito obrigada. É isso aí. E vocês podem depois pegar tudo isso aqui, essa entrevista completa, no canal Dr. Nunes, lá no YouTube. O Pajé vai já hospedar essa entrevista por lá para ficar eternizada. É isso aí.